Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela sua generosidade. Senhor, continuamos rogando a Ti, Senhor, agora pela Tua palavra. Oh, desfrutamos de Ti, da Sua mesa gloriosa. O Senhor nos fortaleceu. Queremos nos lembrar de Ti, Senhor, todos os momentos da nossa vida. Senhor, Tu és o que nós precisamos. Tu és o nosso refúgio. O Senhor é tudo para nós. Ó Senhor Jesus, agora então, Senhor, que o Senhor possa compartilhar conosco, que o Senhor possa falar para nós o que está no Teu coração. Senhor Jesus, o Senhor flui, Senhor, a Tua palavra. Também abra o coração daqueles que ouvem, para que possam compreender, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor cuida de nós individualmente, também o Senhor cuida de nós coletivamente. Ó Senhor, és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então, dentro desse tema da comunhão das igrejas, né? A visão e edificação da igreja, princípios e realidade. E o título hoje é Crescer até chegar à plena posse e desfrute de Cristo. Então, na sexta-feira, nós vimos a questão da nossa identidade, da visão, da nossa identidade, da vida. Ontem, os irmãos compartilharam conosco sobre a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Também sobre o viver da igreja. E nesta manhã, nós queremos ver esse aspecto prático, né, de tomar essa posse, de fazer e cumprir a vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus, o plano de Deus é imutável. Irmãos, Deus nunca vai ser derrotado. Deus vai ser sempre vencedor. Amém, irmãos? Deus vence sempre. Ó Senhor Jesus, Deus vai vencer em nós também. E o desejo de Deus, e nós sabemos, é que Deus quer ter a sua expressão e o seu reino aqui na terra. Deus quer estabelecer o seu reino aqui na terra e ter a sua expressão através do seu povo, do seu corpo, a igreja. E nós estamos nesse caminho. Amém, irmãos? O Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor tem se dispensado a nós. Ó Senhor Jesus, também temos enfrentado dificuldades, tribulações, mas irmãos, tudo é para o nosso aperfeiçoamento. Nós temos um refúgio. Nós podemos nos refugiar no Senhor. Ali é um porto seguro. Hebreus fala, lancemos âncora. Irmãos, vamos lançar a nossa vida, a nossa esperança, o que nós temos no Senhor. Amém, irmãos? E ali nós vamos achar descanso. Ó Senhor Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre crescer até chegar à plena posse e desfrute de Cristo. E nós vamos buscar extrair esse encargo dentro da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13. Então, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor seja a luz para nós. E eu queria, antes de entrar diretamente em Coríntios, eu queria ler alguns versículos com os irmãos que estão em Efésios. Efésios capítulo 3, queria ler junto com os irmãos do versículo 14 até o versículo 21. Amém. Amém? Amém. Senhor Jesus, vamos ler juntos? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Muito bom, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Muito bem, então aqui na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, ele começa dizendo para os irmãos no versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Pois todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tu és fiel, ó Deus. Tu és fiel a mim. É fiel a você também? Então diga, tu és fiel, ó Deus, a mim. Amém. Então Paulo começa aqui com essa palavrinha ora. Em algumas traduções, eu queria ler para os irmãos, né? Eu peguei uma tradução aqui na versão Bíblia Judaica Completa. Paulo fala da seguinte forma, ali está traduzido assim: por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com nossos pais. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem e todos passaram através do mar. Então, quando Paulo está concluindo as suas palavras aqui no capítulo 9, e nós vimos parte dessa palavra semana passada, ele fala sobre uma corrida. Aqui no versículo, deixa eu achar aqui, ó Senhor Jesus, amém. Aqui. Ó Senhor Jesus. Versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Agora é aqui, irmãos, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não seja eu mesmo, não venha eu mesmo a ser
desqualificado. Então, é dentro desse encargo de uma corrida espiritual, de uma corrida na nossa luta espiritual, na nossa vida espiritual, na nossa salvação, é que Paulo introduz os versículos seguintes do capítulo 10. Ali em Hebreus, capítulo 12, cremos que também foi Paulo que escreveu, né? Mas ele também fala exatamente sobre uma corrida. No versículo 1 ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira, irmãos? É a salvação completa, é tomar posse dessa boa terra. Essa é a vontade de Deus, é tomar posse de Cristo, da plenitude de Cristo, ser preenchidos totalmente com Cristo, porque Deus quer ter a sua expressão na terra, Deus quer o seu reino aqui na terra. E nós, irmãos, estamos nesse processo de transformação, para que Deus, enfim, tenha o seu reino e a sua expressão aqui na terra. Amém, irmãos? Então Paulo fala assim, olha, eu não quero que vocês ignorem o que aconteceu no passado. Essas coisas foram escritas para nossa advertência. Então, irmãos, a Bíblia é tão rica, irmãos. Todo o conteúdo da Bíblia tem, cada palavrinha, cada vírgula tem uma razão de ser, irmãos. Cada pontuação tem uma razão de ser na Bíblia. Tem um significado na Bíblia. Uma frase lida errada dá uma interpretação errada, então tem uma vírgula, 2 pontos, tem uma exclamação. Cada coisinha que está ali um ponto, irmãos, é para nossa compreensão. Amém. E aí, irmãos, toda ela é amarrada. Então Paulo está falando aqui palavras e fazendo reportar, porque ali entre os irmãos da igreja em Corinto tinham os judeus. E ele estava se reportando para que eles lembrassem do que aconteceu no passado. Mas o que foi que aconteceu no passado? Eles se lembravam, mas talvez os crentes novos que eram gentios não sabiam das histórias do povo de Israel. E o que aconteceu no seu passado. Então Paulo fala aqui. Eles tinham uma nuvem, né? Eles estiveram sob a nuvem. Ora, irmãos, versículo 1, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então aqui eu anotei algumas expressões para poder dizer para os irmãos, né, qual é o significado espiritual para nós dela. Nossos pais. Então, isso aqui pode indicar para Paulo, e Paulo pode indicar que ele considerava ser o povo escolhido por Deus, tanto os judeus como os gentios, uma grande família, a família de Deus. Quando nós lemos ali em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9 e 10, ele fala que nós não éramos povo. Vamos ler, irmãos? Vamos ler. Então, bom ler, né, irmãos? Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, você é uma pessoa, você é um ser peculiar. Amém, irmãos? O mundo tem um monte de coisas, mas nós somos exclusivos de Deus. Você é de Deus. Amém, irmãos? Você tem um dono. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ó Senhor Jesus, nós fomos incluídos, nós éramos aquela oliveira brava de Romanos, alguns galhos foram cortados, e nós fomos enxertados. Nós não fazíamos parte dessa história, mas hoje, irmãos, nós fazemos parte da história de Deus. Quando a história de Deus estiver sendo contada no universo, você vai estar lá. O seu nome vai estar lá. A sua família vai estar lá. Você crê nisso, irmãos? Eu creio plenamente nisso, irmãos. Nosso nome está arrolado nos céus.
Amém? Então, esse é o significado de nossos pais. E todos aqui, né? Todos. Indica que os filhos de Israel que se juntaram na Páscoa, ali em Êxodo capítulo 12, eles entraram nessa corrida e começaram a corrê-la desde a época em que deixaram o Egito. Então, qual era a situação daquele povo? O povo estava por muitos anos no Egito e acabou tornando-se escravo. A situação deles era muito ruim. E eles começaram a se lembrar de quem? De Deus. É assim a sua experiência ou não? Quando está tudo ruim, ou você se lembra de Deus todo dia? É? Irmãos, essa mesa do Senhor, né, os irmãos compartilharam aqui, essa mesa do Senhor, nós precisamos lembrar dela a todo instante na nossa vida. É bênção para nós. Esse cálice foi maldição para o Senhor, Ele bebeu esse cálice, mas para nós é o cálice da bênção. A graça chegou até nós, o Espírito veio, o Espírito prometido chegou até nós. Então, eles estavam nessa situação, clamaram a Deus, e Deus proveu um libertador. Deus escolheu Moisés. Então, todos aqueles que seguiram Moisés, seguiram esse líder escolhido por Deus, eles foram, como diz aqui, né, eles foram batizados. Eles receberam a Páscoa e foram batizados em Moisés. Não é na pessoa de Moisés, mas é debaixo do governo de Deus que estava em Moisés. Porque Moisés foi o escolhido por Deus para livrar o povo do sofrimento, da escravidão. A nossa realidade é Cristo. Moisés prefigura Cristo. Nós também estávamos debaixo do governo do inimigo de Deus. Mas pela graça nós fomos salvos. Amém, irmãos? Amém. E nós fomos batizados. E nós recebemos essa Páscoa. Recebemos esse batismo em Cristo Jesus. Cristo é o nosso, nós lemos aqui, né? Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele também é essa água, essa rocha, essa água que tipifica o Espírito. Ele é essa rocha. E é nesse Espírito e nessa água que nós fomos batizados. A nossa corrida teve início no dia em que nós participamos da Páscoa e fomos batizados no Espírito. Assim como aconteceu com esse povo no Antigo Testamento. Então ele fala aqui, todos eles passaram, né? Estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então é isso, irmãos. Não é em Moisés, mas é debaixo da liderança de Moisés. Eles seguiram Moisés. Eles saíram do Egito através desse libertador provido por Deus. Ele era a autoridade de Deus naquele momento. Amém? Então, foram batizados porque seguiam Moisés. E essa nuvem, né? Isso aí em Êxodo. Eu quero ler para os irmãos. Êxodo 13, 21. Vamos ler um pouquinho dessa história, irmãos? Espero conseguir compartilhar tudo aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus. Êxodo 13, 21. Amém. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem de fogo durante a noite. Irmãos, nunca faltaste. Não é isso que nós cantamos? Nunca faltaste. O Senhor nunca vai te deixar, irmãos, a menos que você negue o Senhor. O Senhor nunca vai te deixar, você nunca vai estar sozinho. Se você tiver em dificuldade, clame ao Senhor. Ele é essa nuvem que dá direção, que nos guia. Nós precisamos do Senhor. Senhor, guia-me, Senhor. Guie os meus caminhos. Nós vimos os versículos de Isaías 40 esses dias, né? Que o Hamilton até compartilhou, né? 40, né? Os meus caminhos, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos.
Assim, o meu caminho não são os seus caminhos, mas os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E lá em Jeremias, o Senhor fala sobre essa palavra. Ele diz: eu é que sei que pensamento tenho para convosco. Não de mal, mas para te fazer bem. O Senhor quer te fazer bem. Irmãos, o Senhor não quer o seu mal. Às vezes fala assim: Deus me abandonou. Deus não te abandona. Não vos sobreveio tentação que não seja humana. Tiago fala que Deus não tenta. Quem tenta é Satanás. E geralmente a tentação vem através da cobiça. A cobiça gera sentimentos e ela produz o quê? Ela vem a tentação. E aí você erra. Mas Deus ainda assim, irmão, se você clamar para o Senhor, se você se arrepender, Deus ainda pode perdoar. Deus ainda quer ser o seu caminho. Nós vimos outros versículos, né? A palavra do Senhor é o nosso caminho, é a nossa luz. Irmãos, nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da comunhão com os santos, nós precisamos das reuniões. Amém, irmãos? Ontem o irmão falou para nós, né? O Eduardo falou que a nossa porção diária, né? É a Bíblia. É mesmo, irmãos. Não tem porção melhor do que a palavra de Deus da Bíblia. Claro, tem outros livros bons, saudáveis, mas, irmãos, a nossa base é a Bíblia. Aqui está a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, essa nuvem guiava, e no capítulo 14, até mesmo para que eles pudessem fugir, essa nuvem, ora estava à frente, e ora estava atrás deles, para que para os inimigos, era trevas, estava escuro, mas para aqueles que estavam ali, que eram os filhos, os eleitos de Deus, o povo de Deus, era luz. O Senhor está à nossa frente, o Senhor está na nossa retaguarda, o Senhor está cuidando de nós. Ó Senhor Jesus, voltando aqui então em Coríntios, e o Mar Vermelho, os irmãos sabem, né? Tipifica o batismo, em Romanos capítulo 6. Eu vou pulando algumas partes, sendo breve, irmãos, para conseguir concluir aqui, né? Tá certo? Amém. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Amém. Bom, então eles foram batizados. Primeiro, receberam a Páscoa, foram fortalecidos, depois saíram e passaram pelas águas e foram batizados. Qual que era o propósito de Deus quando Ele tirou aquele povo do Egito? Ele queria conduzir aquele povo para a boa terra de Canaã. Terra que emana leite e mel. E ali edificassem a casa para Deus. E ali Deus tivesse a sua expressão. Mudou o intento de Deus? Mudou a vontade de Deus, irmãos? Não mudou. Continua sendo a mesma. Esse é o desejo de Deus para você e para mim. E aí ele fala aqui, e todos eles comeram de um só manjar espiritual. Que manjar é esse, irmãos? Esse manjar é o maná. Era a porção diária. Todo dia, bem pela manhãzinha, esse maná descia do céu. E cada um deveria pegar exatamente a porção segundo a sua necessidade. Porque se você pegasse a mais, ele estragava. Irmãos, Deus todo dia tem uma porção para você e para mim. Deus é abundante. A graça de Deus é abundante. Hoje nós temos a realidade desse maná que é o pão da vida. João capítulo 6, o Senhor fala: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Mas nossos pais comeram maná, sim. Comeram, mas morreram. Mas eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, essa porção de Cristo, como esse pão da vida, na nossa vida, é vida. Os irmãos entenderam? É vida para nós. Nós precisamos receber dessa vida e a porção dessa vida todos os dias. Deus tem uma porção segundo a sua necessidade, segundo a sua medida. Coma, irmãos, pegue, tome posse e desfrute dessa medida. Quando o Senhor ora, Ele fala: basta o dia. Não é isso que Ele fala lá em Mateus capítulo 6? Basta o dia. O pão nosso do mês que vem? Não, é o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Por quê, irmãos? Porque basta ao dia o seu próprio mal.
Há dificuldades na nossa vida, no nosso dia a dia. Há muitas dificuldades. Mas, irmãos, nós temos o pão nosso. O pão da vida. Para nós desfrutarmos cada dia. E assim como o maná é extremamente saudável espiritualmente, que a gente tome e coma pela manhã. Amém, irmãos? Amém. Não é uma figura do Antigo Testamento como realidade hoje, irmãos? E é isso que Paulo está falando, ó. Lembra do que aconteceu, hein? Veja só, Deus tirou eles do Egito. Para tirá-los do Egito, teve a Páscoa. Nós temos a realidade da Páscoa hoje. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Nós comemos de Cristo. Nós invocamos o nome do Senhor. Nós somos salvos através desse Cordeiro. Nós somos cingidos. Deus nos deu força para nós sairmos do mundo. Para deixarmos o mundo para trás. Assim como foi com eles. E Deus também nos deu o batismo. Mateus, capítulo 3. Nós vemos ali o batismo com água, que era o batismo de João Batista. É o batismo do arrependimento. Mas é o batismo do Espírito, através do qual nós recebemos o Senhor para dentro de nós. Agora, irmãos, nós já atravessamos o mar. Nós estamos numa corrida. Nós temos um objetivo. Qual que é o seu objetivo na sua vida, irmãos? Qual é o meu objetivo? Qual é o nosso objetivo na nossa vida? Para onde nós olhamos? Irmãos, nós precisamos estar em sintonia fina com os propósitos de Deus. Nós precisamos estar envolvidos, vivendo e correndo para cumprir o propósito de Deus. O meu propósito, o seu propósito, todos os dias deve ser o propósito de Deus. Nós cantamos hinos tão ricos, irmão, né? Eu estava vendo aqui, eu vou te bendizer enquanto eu viver. Irmãos, nós não tínhamos nem propósito na nossa vida. Talvez foi ganhar uma casinha, comprar um fusquinha. Na minha época era Fusca, né? O Brasília, fazia um barulho danado dentro do carro, né? Um calor danado, virava o quebra-vento. Abria a janela, ficava aquele vento dentro do carro. Tinha até uma musiquinha lá, um TKR que se punha lá no consolinho. Lá, tá. O pessoal roubava esse TKR. Você punha embaixo do banco para esconder, eles arrombavam o carro e roubavam o TKR. Mas hoje nós temos um propósito extremamente superior. O propósito que deve governar a nossa vida é o propósito celestial de Deus. Amém. Edificar casa para o Senhor. Expressar o Senhor nessa terra. Tudo mais, irmãos, vem depois. Ali em Mateus o Senhor fala, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão? Talvez todas as demais coisas, não sejam todas as demais coisas que você quer, mas certamente são as que você necessita. É aquilo que Deus quer dar para você. Amém, irmãos? Continuando aqui então, né? Voltando em Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a realidade é que, e a pedra era Cristo. Essas aqui são as águas da rocha, que o Senhor proveu para eles. Havia seca, e o povo estava reclamando da seca, e o Senhor proveu água para eles. Ó Senhor Jesus, nós cantamos, né? Também falamos no hino que nós estamos secos, né? Desejar o Senhor como terra seca. Irmãos, uma terra árida, desértica. Nós precisamos da água. Um homem consegue viver mais tempo sem comer do que sem beber. Sabiam disso, irmãos? Por isso nós precisamos beber de Cristo. Amém. João capítulo 7, João capítulo 4, o que ele fala para nós? João capítulo 4, se você me pedir, eu vou te dar dessa água. A água que você bebe, você vai beber e vai morrer. Vai continuar com sede. Mas se você pedir dessa água que eu vou te dar, nunca mais terá sede. João 7, ele fala que do nosso interior vão fluir rios de água viva. Quem é esse, irmãos? É Cristo em nós. É essa fonte, é essa rocha que nos segue. Já viram isso, irmãos, na vida alguma vez assim? Você teve alguma experiência de alguma rocha seguir você? Está andando aqui, a rocha, olha para trás, a rocha. Anda mais um pouquinho, cadê? A rocha está aqui de novo. Já viram isso, irmãos? Claro que. Mas, irmãos, Deus fez isso no Antigo Testamento.
Dá para acreditar, né? Não dá, né, Simoninha? Não dá, né? Mas está na Bíblia. Hoje, irmãos, nós temos a realidade disso dentro de nós. Essa pedra, essa rocha é Cristo. Podemos beber e nos saciar. Tem um hino que a gente canta, né? Vamos beber e me saciar, né? É isso, irmãos. É a nossa porção diária. Temos o pão, temos a água. Podemos desfrutar, podemos tomar posse. É seu, irmãos. É meu. O que nós vamos fazer? Vamos deixar aí? Vamos deixar em qualquer lugar? Vamos tomar posse. Vamos agarrar, vamos viver, vamos desfrutar. Amém? Eu não estou lendo aqui os versículos, tá, irmãos? Porque senão vai demorar bastante, né? Ó Senhor Jesus, eu poderia ler o Êxodo no Antigo Testamento, mas vai ficar longo. Bom, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. O que aconteceu com esse povo, irmãos? Esse povo reclamava demais. É um povo que reclamava de tudo. Eles reclamavam de Deus. Reclamavam da liderança de Moisés. Reclamavam até de Arão. Reclamavam de tudo. Mas o grande problema é que depois de eles terem sido salvos, depois de eles terem passado pelo mar, depois de terem chegado ao Monte Santo, depois de Deus haver dado para eles as leis, o mandamento, mostrado o tabernáculo, Deus abriu o seu coração, mostrando o seu propósito para aquele povo que Ele salvou, que Ele resgatou, que eles pediram por salvação. O que aconteceu? Esse povo reclamou do Senhor. O Senhor disse que daria para eles uma boa terra, a terra de Canaã, e que nessa terra manava leite e mel. Era uma boa terra, onde eles iam multiplicar, possuir, e ali eles iam edificar para Deus. E então foi nomeado aqueles que iriam espiar a terra. 12 representantes, um de cada tribo. O que aconteceu, irmãos? O que eles fizeram? Eles voltaram com palavras negativas. Tem gigante nessa terra. Tem isso, tem aquilo. Deus nos tirou do Egito para nos colocar nesse lugar. Nós vamos ser mortos aqui. Está lá em Números, capítulo 14. E eles murmuraram, somente 2 deram boas notícias, mas os outros, eles acabaram incitando o povo contra Deus, e o povo murmurou contra Deus. Por isso ali em Hebreus fala que nós não devemos ter um perverso coração de incredulidade. Esse é o problema, irmãos. Esse foi o grande problema. Eles não creram em Deus. Eles viram os sinais. O mar se abriu, a nuvem caminhou com eles, a coluna de fogo estava com eles, o Senhor produzia maná, o Senhor fez tudo para eles, o Senhor falou a palavra deles, para eles. Deus se manifestou para eles no monte, mostrou como edificar, mas eles não creram. Irmãos, Deus fez tantas coisas por nós, fez ou não fez, irmãos? Amém. Sabe qual foi a coisa mais importante que Deus fez por nós? Deus morreu no nosso lugar. Deus desceu à terra e se humilhou por nossa causa. Ele estava na sua glória. Mas, irmãos, Ele veio para a terra por amor. Porque Ele tem um propósito. E Ele quer, o seu propósito vai ser cumprido. E Ele morreu. Ele sofreu, Ele padeceu. Aquilo que nós iríamos receber, Ele foi no nosso lugar. Mas Ele ressurgiu como Espírito, Ele ressuscitou, e Ele tornou-se o Espírito que dá vida. Eu gosto da palavra também, vivificante, porque é todo dia. Todo dia o Senhor está aumentando a vida em nós, a vida dEle em nós, está ganhando a nossa alma.
minha alma se apega a ti. Ontem o irmão também falou sobre ser uma alma, uma só alma. Irmãos, nós vamos ser pelo menos uma só alma no momento com o Senhor. A nossa alma precisa estar apegada no Senhor. Então, por causa disso, eu quero ler com os irmãos, número capítulo 14. Eu acho isso aqui muito importante, irmãos, para a nossa vida, para a nossa experiência. Então, no capítulo 13 de Números, eles vieram com um relatório, né? No capítulo 14, versículo 1, fala: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por quê? E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Irmãos, você quer voltar para o Egito? Alguns acho que também aí. Quer voltar para o Egito, irmãos? Ó, Senhor Jesus. Como é que Deus podia aceitar isso, irmãos? Aí o Josué levantou, deu seu testemunho. No versículo 9 ele fala: tão somente não sejas rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Apesar dessa palavra, toda a congregação disse que o apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, e todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o desherdarei, e farei de ti povo maior e mais forte. Talvez se fosse eu, falava: oba! Mas o Moisés clamou a Deus, pelo povo de Deus. Ele orou para aqueles pecadores, ele orou por aquela situação. Amém. Versículo 20. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, como juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a despeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Os vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma no deserto. O Senhor, ainda assim, irmãos, o Senhor manteve o seu propósito. Eu quero ler Deuteronômio com os irmãos.
capítulo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu estou vendo o versículo certo. Não é esse aqui, não. Bom, depois eu acho o versículo, eu vou ler para os irmãos e fala sobre essa passagem também. 12. Lembrei. Deuteronômio 12, versículo 1. São esses os estatutos e juízos que cuidarei de cumprir. Vamos ver se é isso mesmo, né? Não é também. Ele fala que os filhos, que eles diziam que iam ser comidos por lobo, eles entrariam na terra e seriam a descendência do Senhor e possuiriam essa terra. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, Deus não muda o seu propósito. Embora, aparentemente, quando a gente lê, são coisas negativas, né, irmãos? Quando a gente lê isso aqui, parece que tudo terminou. Não parece? Parece que tudo é negativo. Mas, irmãos, tem um lado positivo. Uma nova geração que nasceu no deserto, abaixo dos 20 anos, essa geração entrou na boa terra. Ele havia prometido aos pais, aquela geração incrédula não entrou, mas os filhos deles entraram e possuíram a terra, e avançaram na terra e edificaram um altar para o Senhor. E ali o Senhor habitou e teve a sua expressão. Essa parte é a primeira parte da história do povo de Israel, que é a salvação do povo de Israel. E ela também tipifica e mostra para nós a nossa condição. Assim como eles, nós também fomos salvos. E a nossa boa terra é Cristo. Deuteronômio capítulo 6 descreve essa terra ali, terra que emana leite e mel, de romeiras e tudo mais. Tudo isso, irmãos, em tipologia é Cristo. Cristo é tudo para nós. Cristo é o nosso alimento, Cristo é a nossa água, Cristo é a nossa vida. Gálatas capítulo 3, versículo 16, fala que a promessa que foi feita a Abraão é o Espírito. E esse Espírito prometido chegou para nós. Nós somos herdeiros dessa terra. A igreja. A realidade da boa terra de Canaã é a igreja. Amém, irmãos? Todos aqueles que creem no Senhor fazem parte e estão incluídos na boa terra que é Cristo. Senhor Jesus. Eu vou pular aqui. Eu ia ler Hebreus, não vou ler agora. Já falei 41 minutos. Senhor Jesus, vamos voltar para Deuteronômio então, na 1 Coríntios, desculpe. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Irmãos, aqui, todos os versículos que vêm a seguir, os filhos de Israel cometeram todos esses pecados. Até mesmo com as mulheres moabitas. Em Juízes, capítulo 3, tem um versículo ali que o Senhor fala que quando a nova geração entrou na boa terra, o Senhor deixou ali entre eles um povo que não fazia parte do povo de Deus. E ele cita ali, né, os filisteus e tudo mais. Por que o Senhor deixou aquele povo aonde o povo, aquela nova geração habitava? Por quê, irmãos? Porque eles não conheciam todas as lutas. E eles deveriam aprender as lutas em Canaã. Mas como é que eles tinham que aprender a luta? Dependendo de quem? Do Senhor. Todas as vitórias vieram do Senhor. Tá certo, irmãos? Nós estamos hoje na vida da igreja. Nós temos as nossas lutas. Nós temos o nosso trabalho. Nós nos envolvemos com vários tipos de pessoa. Mas, irmãos, nós somos povo e filho de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Nós temos dificuldades, mas quem vão vencê-las? Quem irá vencê-las? As nossas dificuldades é o Senhor. Então, às vezes estamos sobrecarregados, desanimados. Vinde a mim. Vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim. Aprendei de mim. Porque eu sou manso. Eu sou humilde. Pega o meu jugo. Você precisa andar junto comigo.
Irmãos, você está debaixo da mesma canga, do mesmo jugo, 2 animais, eles precisam ser treinados para andar juntos, no mesmo passo, no mesmo compasso, na mesma direção, porque senão um atrapalha o outro e não produz. Então, quando você coloca naquela junta, o Senhor fala, toma o meu jugo. O que é isso? Você está debaixo da mesma canga do Senhor. Nós precisamos aprender a andar com o Senhor. Amém. Andar nos passos do Senhor. Amém. Andar com o Senhor. Não é o Senhor que vai aprender a andar conosco, mas somos nós que precisamos aprender a andar com o Senhor. Amém. Então o jugo do Senhor, o fardo do Senhor é leve. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa água. Ele é o nosso pão. Irmãos, nós amamos essa pessoa. Nós amamos esse Senhor. Ó Senhor Jesus. Então aí ele vem aqui com todos os problemas, né? Ora, versículo 6, né? Eu li, né? Para que não cobicemos, então, olhando o exemplo deles, né? Não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que eles cobiçaram? Idolatria. Não façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Os irmãos sabem quando isso aconteceu? Essa história aqui é a história do bezerro de ouro. O Senhor estava lá em cima, Moisés estava lá em cima, tendo comunhão com Deus. E o povo aqui embaixo. Como se demorasse. O que eles fizeram? Tiraram os brincos, as argolas, as peças e tal, e fizeram um bezerro de ouro. E o pior disso tudo é que Arão consentiu com isso e ainda foi um dos executores de tudo isso. Então, eles fizeram uma festa para aquele bezerro, idolatraram aquele bezerro, comeram comidas sacrificadas a ídolo. E aí, irmãos, ainda se divertiram. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Amém, irmãos? Amém. Alguém quer fazer isso aqui? E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 20.000, eles se prostituíram com as mulheres moabitas. E não só isso, eles foram atrás dos deuses delas, e comeram comidas sacrificadas àqueles ídolos. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Reclamaram de Deus para Moisés, reclamaram de Moisés, que é a autoridade de Deus, falando mal. Assim também os coríntios falavam mal de Paulo, criticavam Paulo, questionavam Paulo. Paulo teve que tomar sua defesa ali. Irmãos, todas as autoridades de Deus, e são instituídas por Deus, nós precisamos respeitar. Posso concordar? Posso não concordar? Mas eu preciso respeitar as autoridades de Deus. Está em Romanos. Tá certo, irmãos? Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Esse fins dos séculos, irmãos, vai desde a primeira vinda do Senhor até a volta do Senhor. Nós vivemos esse tempo dos fins dos séculos. Depois disso, a eternidade. Amém, irmãos? O reino milenar, a eternidade. Então, nós que vivemos nos fins dos séculos, irmãos, vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu posso. Irmão, esse eu é um problema. Eu sei. Eu tenho, essa palavra, eu tenho razão. Irmãos, quem tem razão é Deus. Tem um versículo em Jeremias, que capítulo 2, Deus fala assim, ó, vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os seus pecados sejam como... Pronto, já acabou tudo, arrazoemos. Ainda que os seus pecados sejam como escarlata. Qual que é a nossa condição, irmãos? Pecadores. Mas Deus fala, venha arrazoar comigo, eu vou mostrar quem você é.
Irmãos, essa é a luz de Deus para nós. Quem nós somos? Quem Deus é? Foi falado esses dias para nós também. Quem nós somos? Quem Deus é? Amém, irmãos? Bom, continuando aqui. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte. Amém. Eu quero ler um trechinho aqui que eu escrevi aqui, irmãos. Na verdade, eu extraí isso aqui do estudo Vida. Do lado humano, vemos fracasso. Mas do lado de Deus, vemos a vitória. Precisamos atentar para o fato de que, posteriormente, o povo escolhido de Deus entrou na boa terra e desfrutou de suas riquezas. Eles estabeleceram o reino nele. Um santuário foi construído. Portanto, no meio de seu povo, na boa terra, com o reino e o santuário, Deus teve a sua expressão. Irmãos, isso é para nós. Nós estamos na boa terra. Nós precisamos desfrutar desse Senhor. E aí o Senhor então vai ter a sua edificação. A igreja edificada, contra a qual a porta do Hades não pode prevalecer. E Deus, por fim, vai ter a sua expressão. Irmãos, eu fico imaginando o quanto que Deus anseia isso. Quanto que Deus deseja que isso aconteça. Mas e nós, irmãos? A nossa vida, como que é, irmãos? Nós estamos unidos nesse propósito de Deus? Ou nós vivemos pelo nosso próprio propósito? Vamos entregar o nosso caminho para o Senhor. Vamos confiar no nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, na Bíblia a salvação plena e completa de Deus inclui a Páscoa, o Êxodo, o cruzamento do Mar Vermelho, a comunhão com Deus no monte, o receber a revelação divina, entrar na boa terra e a edificação da sua habitação. Ao considerar o objetivo dessa salvação plena e completa, precisamos perceber que Deus nunca pode ser derrotado e seu propósito, seu plano, tampouco pode ser frustrado. Amém. Agora, irmãos, isso quer dizer que vai acontecer. Amém. E você vai estar onde? Onde é que nós vamos estar? Quando isso acontecer, em que lugar nós vamos estar? Em que lugar do reino? Nós vamos estar com o Senhor no milênio? Ou nós vamos estar nas trevas, sofrendo por um pequeno período de 1000 anos? Irmãos, a gente não consegue nem viver 100 anos, né? Já imaginou 1000? A maioria de nós morre bem antes, né, de 100 anos, né? Já pensou 1000 anos? Ó Senhor Jesus. Então, 2 gerações, elas entraram, 2 gerações aconteceram no Antigo Testamento, né? A velha geração e a nova geração que entrou. Para nós também, irmãos, nosso velho homem já tombou no deserto também. Tombou ou não? Sim ou não? Ah, Senhor Jesus, né? Irmãos, nós somos uma nova criatura. Nós nascemos de Deus. Nós somos feitos segundo Deus. Nós temos a vida divina dentro de nós. Nós não somos mais aquele velho homem criado em Adão. Nós somos um novo homem criado em Cristo. Portanto, nós somos a nova geração. Eu estava lembrando, né? Me lembrei disso, né? E o irmão ali também compartilha sobre essa transformação que acontece na nossa vida durante o tempo em que nós estamos nessa corrida. E teve um irmão que esteve entre nós, dormiu no Senhor, também sempre usava esse exemplo, que era o exemplo da borboleta, né? Da lagarta, que se transforma numa borboleta. É uma metamorfose. E nesse período de transformação, de metamorfose, ela fica dentro de um casulo. Irmãos, nós estamos nesse casulo hoje, sendo trabalhados pelo Senhor. Não tire o casulo. Não tente remover o casulo antes da hora, porque senão não vai ter borboleta. Não vai ter transformação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas o Senhor está nos sustentando para que nós possamos suportar, possamos vencer as dificuldades,
possamos crescer, tomar posse de forma plena. Esse versículo de Efésios que nós lemos é ser cheios de toda a plenitude de Deus, toda a plenitude de Cristo. É para nós sermos totalmente cheios. E quando nós somos cheios disso, irmãos, isso vai resplandecer para fora. Deus então vai ter a sua expressão. É o que Paulo fala logo já, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho, eu vivo pela fé do Filho. Irmãos, eu não sou transformado, eu ainda estou em processo, como todos nós. Mas eu creio que eu vou ser transformado. Que Cristo vai viver plenamente em mim. E eu creio que todos nós, e a esperança de Deus e a minha também, irmãos, é que todos nós juntos continuemos crescendo e tomando posse até chegar à plena posse e desfrute de Cristo. Amém? Isso vai acontecer. Os irmãos creem? Então eu vou parar por aqui, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Só queria encorajar os irmãos para virem compartilhar. Nesse final de semana nós tivemos muitas mensagens, muita palavra. Então os irmãos podem vir compartilhar aquilo que desfrutou nesse final de semana, tá bom? A palavra de hoje, a palavra de ontem, de sexta-feira. Os irmãos venham e deem também a sua porção. Venham rápido, Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Eu aqui de novo. Senhor Jesus, enquanto tiver o que expressar, o que eu falar, e o Senhor dá a oportunidade, a gente tem que falar, né? Porque esse Deus é maravilhoso. E nós desfrutamos tanto esse final de semana, e eu ganhei tanto do Senhor que eu fiquei à noite ouvindo, revendo as mensagens. Irmão, entrou tanta coisa que como o Lucas orou, a gente tem tanta coisa dentro de gente que não sabe nem expressar, mas a gente pode desfrutar, né, da palavra do Senhor. Como o irmão Adilson estava falando do povo lá do Egito, né, que o Senhor fez tudo aquilo lá para eles, né, e eles não deram valor, né? Ficaram reclamando, murmurando, e a gente vê também a nossa situação, a gente não é boazinha. Muitas vezes a gente reclama, né, de alguma coisa que não deu certo, alguma situação, mas a gente tem que olhar que o Senhor não desistiu daquele povo, e o Senhor fez todo esse processo de sofrimento, morreu na cruz, ressuscitou para dar vida para nós. Então isso é muito importante. Eu vejo assim que eu não tenho nem palavra, é gratidão, é amor ao Senhor. E ontem a palavra dos irmãos, os versículos que o irmão Tito falou de encorajamento, isso aí fica dentro do nosso coração, e a gente vai vendo que o Senhor ama muito a gente. A gente ama pouco o Senhor, mas Ele ama muito, e a gente não pode ficar calada. A gente tem que agradecer ao Senhor. E essa experiência que ontem o Senhor, o irmão Adilson estava falando, ontem os nossos filhos e netos tiveram uma experiência lá de fazer, eles tiveram a palavra de Josué e Calebe, né? Eles fizeram a uva, tudo. Daí de noite eu sempre pergunto para minha neta, para a Lívia, o que o irmão falou? Às vezes ela fala que esquece, às vezes ela fala, mas ontem ela lembrou. Daí eu quis falar, contar minha história, né? Falar, é assim, assim, assim. Não, vó, não é desse jeito. Ele veio e falou lá para Moisés que a terra era bonita, tinha um monte de comida e tinha um cacho de uva do tamanho da minha cama. Ela falou, né? Eu fiquei tão agradecida, né? Agradeço aos irmãos que cuidam dos nossos filhos e netos, né? Então, irmãos, nós temos que estar junto. A unidade preservada sempre, sempre, quando vier alguma coisa que o inimigo colocar na nossa mente, Senhor, não pertence. Não pertence. É o Senhor que nos ganhou totalmente, invocar o nome do Senhor. Ontem os irmãos falaram muito de invocar. Quando eu entrei para a vida da igreja, há muitos anos,
eu não entendia muita coisa, a Bíblia, essas coisas, eu não entendia. Mas eu amei muito invocar o Senhor. Eu invocava, que até minha mãe falando, nossa, mas está chamando tanto o Senhor. Falei, é só isso que eu sei falar, e é isso que eu sinto. E eu sinto paz quando eu invoco. Amém. Passava por tribulação, irmãos, às vezes você não conseguia ler a Bíblia ou orar, mas você invocava. Então esse nome não pode ser de qualquer maneira, ele tem que estar restaurado na nossa vida. Porque ele continua sendo novo, fresco, porque amanhã o Senhor é novo. Depois de amanhã esse nome é novo. Então invocar o Senhor é salvação para nós todos os momentos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, que nós podemos invocar o Senhor. Né? Senhor Jesus. A Silvaninha falou aqui, invocar o Senhor é o nosso alimento, né? Senhor Jesus. E eu ganhei bastante também, que o irmão compartilhou, nós temos que comer a palavra do Senhor. Comer a Bíblia, né? O irmão Eduardo também compartilhou aqui, né? Então, nós temos que valorizar o que o Senhor está nos dando, né? Senhor Jesus, eu tenho que valorizar o que o Senhor está me dando. Ele está me dando Ele mesmo, a palavra dEle, a vida dEle, o Espírito dEle. Então, eu preciso, Senhor, valorizar tudo que Ele me dá. Senhor Jesus, né? E no nosso dia a dia, depender do Senhor. Eu quero estar dependendo do Senhor. Daí eu falo assim, dependência ou morte. Senhor Jesus. Ou eu dependo, ou eu morro, né? Senhor Jesus. Porque o Senhor quer a vida para mim. O Senhor quer a vida para cada um de nós. Mas se eu não depender dEle, se eu não comer a palavra dEle, se eu não beber dEle, como que eu vou ter vida? Como que o Espírito vai poder ser alimentado, né? Senhor Jesus, me alimentar. Então, graças ao Senhor pela palavra. A palavra nos salva, sim. E nós precisamos estar sempre dando ouvido à palavra do Senhor, né? Senhor Jesus, nós não somos fortes. Ninguém é forte. Forte é Deus. Certo? E quando nós buscamos esse forte, que é o Senhor Jesus, Ele nos mantém em pé. Ele nos mantém. Porque nós não conseguimos manter. Eu vou cantar um hininho, porque o irmão falou de ser batizados, né? De batismo. Quando a gente batizou, Senhor, nós nascemos de novo, no novo homem, e nós queremos aprender a viver no novo homem. Eu quero aprender a viver no novo homem. Senhor Jesus, a salvação é para todos nós, mas nós temos que ter nosso viver individual com o Senhor, né? Senhor Jesus, né? O Senhor é fiel a mim, mas o Senhor é fiel a todos nós. Mas eu tenho que tomar posse da fidelidade do Senhor. Amém? Eu vou cantar para os irmãos, ó. Ser batizados no Espírito é entrar no Espírito e se perder nele. Eu quero estar perdida no Senhor. Aleluia! O Adilson leu esses versículos aqui, né? E um ponto destaca aqui, 1 Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Depois do 2 ele fala, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. E ali, naquela empreitada de espiar a boa terra, os 12, eles viram a mesma coisa. Ou não? Sim, todos os 12 viram a mesma coisa. Mas 10 deles estavam com o coração incorreto. E nós vemos ali, né, o Adilson falou, aqueles 10 conseguiram fazer o quê? Incitar o povo. Eles contaminaram o povo com a visão que eles tiveram, que eles, de acordo com o coração deles. Mas aqueles 2 ali foram contra aquilo. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, o Senhor está aparecendo para todos. Para todos nós o Senhor tem aparecido. O que nós vamos fazer? Essa é a vontade do Senhor, né? O Senhor nos dá uma visão para quê? Para que ocorra a edificação da igreja. Para que o Senhor possa voltar. E qual é a nossa reação? Ó Senhor Jesus, o que nós estamos vendo? Nós vamos ver Cristo, irmãos. Em todas as situações da nossa vida, do viver da igreja, nós precisamos ver Cristo. Ó Senhor Jesus, amém. Como nós necessitamos do Senhor, amém. Para que a igreja do Senhor seja edificada. Amém. Não é muito de nós,
É mais de Cristo. Amém. Mais de Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Mais de Cristo. Para vir aqui a gente tem que derrotar os gigantes. Senhor Jesus, né? Esse versículo aqui é muito rico, né? Que o irmão Adilson também falou, né? E estava lendo aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás... quer dizer, vou repetir. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. E aqui em Deuteronômio 11:8 fala: guardais, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos diriges, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor sobre juramento prometeu, dar aos vossos pais, às suas descendências, a terra que mana leite e mel. Ó Senhor Jesus, né? A Silvaninha falou do serviço de criança, sexta-feira, né, eu cuidei da classe C, e nós falamos sobre a Bíblia, né? A Vanessa até, né, estava junto, cuidando, né? A Vanessa até deu a palavra. E, ai, que lindo que eu vi, sabe? Começou sobre os 10 mandamentos, que a palavra foi escrita na pedra, né? Começou assim, pela pedra. Depois começou, né, que escrevia nos coros dos animais, né? Depois tinha o rolo. E daí foi, né? Até chegar a nós, né? A Bíblia. Esse livro maravilhoso. Amém. E a palavra chegou até nós. E nós temos muito acesso, né? Nós falamos para as crianças, nós temos até aplicativo hoje no celular. E às vezes a gente não valorizamos, né? E é até bonitinho ver, porque hoje as crianças levam a Bíblia na reunião, sabe? E o caderninho para anotar. E isso é maravilhoso, né? E nós falamos para eles ter apreço à palavra, né? Oh, Senhor, mas isso pegando para nós, né? Senhor, hoje nós temos o nome e a palavra. Esse final de semana, né, hoje foi maravilhoso. Foi um encorajamento para nós. Senhor Jesus, para a gente valorizar tudo que o Senhor tem feito por nós, valorizar a vida da igreja, porque hoje nós podemos invocar o nome do Senhor. Hoje nós temos o Espírito que dá vida dentro de nós. Passamos sim por situações, mas o Senhor é a nossa força, né? Temos gigante? Temos. Oh, Senhor, mas o Senhor está conosco. Senhor, se nós tocarmos o Senhor como os Deus da realidade, né? O Senhor pode nos ajudar, nos fortalecer até a vinda do Senhor. A questão da vinda também, né? Nas outras reuniões estava falando da gente amar a vinda do Senhor, sabe? Aí eu fiquei em casa, eu falei, puxa, eu quero viver o primeiro amor, porque às vezes as situações vai sufocando no nosso dia a dia, a gente vai passando, fica que nem o irmão Remil outro dia falou, fica envolvido com a família, é neto, oh Senhor Jesus, né? E a gente começa a esquecer, né? E, né, de acordar de manhã, agradecer ao Senhor e falar, sabe, Senhor, estou te esperando, venha logo, né? Que isso possa arder no nosso coração. Amém. Amém. Desde de sexta-feira eu estou com um sentimento com relação à palavra, na questão da identidade que foi compartilhada na sexta-feira, né? Nossa visão, nossa identidade, nossa vida. E hoje, na palavra, veio confirmar esse sentimento em relação à nossa reação ao que o Senhor tem falado a nós, né? Quando o Senhor nos dá uma visão, dá um sentimento, a forma como nós reagimos a isso, define a nossa identidade, né? E aqui, quando o Adilson estava compartilhando dessa passagem ali dos espias na terra de Canaã, o Senhor fala assim em Números 13: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Aí Moisés fala assim: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra de Canaã. Aí Moisés dá a ordem: vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas.
Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nelas há matas ou não. E tende ânimo, e trazei frutos da terra. Aí eles trazem aquele cacho de uva gigante, né? Aí eles ficam 40 dias lá e voltam. E a ordem do Senhor era espiar a terra, para ver se a terra era boa ou não. E quando eles retornam, parece que os olhos deles não estavam na terra. Eles pegam e voltam e falam assim, ó, a terra verdadeiramente mana leite e mel. Mas haviam gigantes, havia não sei quem, havia muitos povos, tal, não sei o que tem, e começa a falar só dos povos que habitavam na terra. Da terra mesmo, eles não falam nada. E a ordem do Senhor era ver a terra. E no último versículo aqui, do capítulo 13, os dois últimos, né? Fala assim, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O inimigo me chamar de pecador, me chamar de cristãozinho, falar que eu não valho nada, tudo bem. Eu concordo com o inimigo me chamar disso. Agora, eu achar que eu sou isso? Não. O inimigo me chamar de gafanhoto, eu concordo com ele me chamar de gafanhoto. Agora, eu me achar um gafanhoto, não. Pelo fato deles não obedecerem o que o Senhor estava falando para eles fazer, eles até mesmo perderam a identidade. Eles esqueceram de quem eles eram. Aqui eles falaram, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles mesmos estavam se achando gafanhotos. Eles se esqueceram que eles entraram numa terra de gigantes lá e ficaram 40 dias e não aconteceu nada com eles. Eles entraram, ficaram 40 dias, espiaram e voltaram com um cacho de uva gigante e não aconteceu nada. Então, o que eu desfruto disso, irmãos? Quando eu perco a simplicidade, eu perco a identidade. Eu me esqueço de quem eu sou, eu me esqueço de onde o Senhor me tirou, eu perco a visão. Que nós não percamos a simplicidade. Isso nos torna humildes, isso nos torna irmãos, sempre irmãos. Nunca querendo um ser maior que o outro. Isso nos torna simples e nos faz caminhar sempre juntos. Amém. Aquele Atos 26. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Depois do 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, né, o tema, né, que acompanhou essa final de semana, a visão, né? Então, irmão, o Senhor nos deu uma visão e nós temos sido fiel a essa visão. Os irmãos falaram, né, não miopia, da catarata, né? Que a visão vai embaçando aos poucos, né? Mas o Senhor, irmãos, Ele nos deu a visão da igreja. A igreja é o próprio Senhor. É indivisível, né? Aqui me respondeu, eu sou Jesus. Então a igreja é o próprio Senhor. A igreja é o corpo do Senhor. Então essa visão sempre prevalece, né? O Titão mostrou, né, alguns livros do começo. Em 1977, eu tinha 14 anos. Daí, acho que o Alexandre se arrepende até hoje, né? O Alexandre me convidou para vir para a reunião. E graças ao Senhor, né? O Senhor nos deu a visão. Primeira reunião, estava invocando o nome do Senhor. Foi o que os irmãos falaram, né?
alguns princípios, visão, princípios. Primeira reunião que eu fui, invocando o nome do Senhor. Isso tem sido a nossa vida, invocar o nome do Senhor. Então, parece que tem tido um movimento assim, de não dar tanto valor mais para a igreja, que me parece, né? Mas, irmãos, essa visão nós não podemos perder, a visão da igreja. Realmente a igreja é uma em cada cidade. Igual os irmãos falam, não é nem menos, né? E nem mais. É uma igreja em cada cidade. Então, que o Senhor nos dê essa visão e que nós jamais percamos essa visão, que a igreja é uma em cada cidade. E claro que não é só nós que estamos aqui, né? Todos aqueles que genuinamente crêem no Senhor, foram salvos e regenerados, faz parte da igreja. E aí em Piracicaba só tem uma igreja. Amém. Não sei se os irmãos já tiveram esse pensamento que povo reclamão, né? Nunca tá bom. Em Números fala também que eles tinham saudade do pepino, da cebola. Nunca tá bom, né? Reclama de tudo. Pois é, eu sou assim às vezes também. Os irmãos também são assim? Para eu me sentir... Nós somos assim também, né? Mais confortável, né? Não tô sozinho. Nós reclamamos, o Senhor cuida de nós. O Senhor é fiel. Ele nos dá tudo que nós precisamos. E a gente reclama. E eu lembrei aqui de Hebreus capítulo 3. Fala o seguinte. Assim, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O grande problema é o coração. O coração que não crê na palavra de Deus, um coração perverso, coração de incredulidade. E esse perverso coração de incredulidade nos afasta do Deus vivo. Diante do que ouvimos nesses dias, temos uma visão. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e eu também sei para onde eu estou indo. Eu tenho essa visão. O que fazer diante disso? Crer na palavra de Deus. Crer nas promessas de Deus. Crer naquilo que Deus falou. O que Deus falou é que define quem eu sou. O que Deus falou na palavra dele é que define quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu sei para onde eu estou indo. Eu não quero perecer no deserto. Eu não quero nadar e morrer na praia. Nenhum de nós quer isso. O que fazer? Crer na palavra de Deus. Tomar posse da palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. E aqui ele fala no versículo 13, exortai-vos mutuamente. Então é uma visão governante que também nos leva a contribuir com a edificação. Isto é, exortar cada um de nós. Eu preciso ser exortado. Os irmãos precisam ser exortados? Nós precisamos ser exortados mutuamente. Durante o dia e o tempo que se chama hoje. Todos os dias é uma oportunidade para sermos exortados e exortarmos a outros também. Vamos manter essa visão governante. O Senhor nos tirou de um lugar, o Senhor nos colocou em um ambiente e o Senhor também está nos conduzindo à glória. Eu quero me apossar das promessas de Deus, para que tudo isso seja real, governante e prático todos os dias. Amém. Baixou bastante? Amém. Aleluia, irmãos. Temos alguns avisos, então.
Reunião de jovens hoje às 17 horas. Tem algum slide? Tem, né? Avançando pela vida de Deus. Amém? Vamos falar juntos? Avançando pela vida de Deus. Aqui na Casa 1, às 17 horas, essa reunião com os jovens. Também da reunião dos companheiros de oração. Tem um antes. Voltando. Pode. Amém. Queria perguntar aqui, quantos pais tem aqui? Pode levantar a mão. Amém. Quantos... pode ser geral. Quantos irmãos servem as crianças? E agora uma pergunta dos pais que têm crianças nas classinhas. Então, quantos pais? Levanta a mão para ver, só para ver o coro. Então, esse recado é para vocês, pais, que têm crianças nas classinhas A, B e C, e para os irmãos que também servem as crianças nas classinhas A, B e C. A gente estava programando há muito tempo ter essa comunhão, né, ter uma renovação do encargo, passar para os pais, e a gente marcou essa data. Então, a gente está pedindo para salvar essa data, no dia 3/11, é no domingo, logo após o almoço. Então, não fiquem preocupados, que vão ter irmãos que vão estar servindo as crianças, vão estar cuidando lá, vão preparar tudo, uma mini conferência, enquanto os pais recebem esse encargo em relação às nossas crianças que estão nas classinhas. Tá bom? Dia 3/11, salva a data. Amém. Amém. Então, dia 3/11. Muito bem. Com relação ao encontro dos companheiros de oração, nós tivemos uma mudança de data, porque estava agendado para o dia 27, mas dia 27 é dia de eleição também. Haverá segundo turno aqui em Piracicaba, né? Então o tempo ficou curto, porque tem reunião de manhã e a reunião estava marcada para as 3 da tarde, então ficaria tempo curto para os irmãos voltarem. Mas então agora foi mudado para o dia 10 de novembro, às 15 horas aqui na Casa 1. Amém? Então, eu e minha casa. É o encontro dos companheiros de oração com as famílias. Então, a família dos irmãos podem vir, vão participar também, e será dada uma palavra também de evangelho. Se você também tem pessoas que você quer convidar para receber o Senhor, para conhecer o Senhor, você também pode trazer essas pessoas, tá bom? Então é uma reunião mais abrangente, não é só para companheiros de oração homens, é para as famílias, também não é só para aqueles que participam, também se você tem pessoas que está pregando o evangelho, está contatando, também podem trazer, que vai ter uma palavra de evangelho. Boas novas! Amém? Então vai ser dia 10 de novembro, às 15 horas. Tem mais algum aviso? Mais alguma situação? Alguma questão? Não? Tá. Então nós queremos fazer um pedido de oração pela irmã Luciana, que é a esposa do Fernando Detone, nora do Vivaldo. Então o Vivaldo teve que ir para São Paulo também, para ajudar ali a família, que a Luciana teve que ser internada e fazer um tratamento, algum problema na cabeça, entendeu? Então, nós queremos orar por ela e pedir que o Senhor coloque a sua mão ali. Amém? Ó Senhor Jesus. Os irmãos estão alegres ou não? Amém. Vamos continuar firmes no Senhor, né, irmãos? Vamos orar então? Amém. Senhor, te agradecemos por esse final de semana, onde o Senhor falou conosco, renovando nossa visão, dando-nos encargo para levarmos adiante a edificação da igreja. Senhor, nós somos teus, somos o teu povo, comprado por alto preço. A igreja é de Deus e nós queremos viver a vida da igreja de maneira intensa, de maneira normal, com toda a nossa família. Ó Senhor Jesus, abençoe tua igreja nessa cidade, abençoe as igrejas nas cidades, dando testemunho da unidade, testemunho do Senhor,
invocando o teu nome, lendo a palavra, orando, reunindo, pregando o evangelho. Ó Senhor Jesus, seja conosco, Senhor. Nós dependemos de ti. Senhor, também oramos pela Luciana. Seja com ela, Senhor. Seja com a família. Cuida também do Vivaldo, da Marlene, que estão ali dando apoio. Senhor, entregamos ao Senhor. Senhor, põe a tua mão. Senhor, cuida da nossa irmã. Cura ela, Senhor. O que quer que seja, Senhor, o Senhor pode curá-la. Ó Senhor Jesus, nós colocamos tudo isso em tuas mãos. Nós cremos em ti. Nós confiamos em ti. E a nossa confiança tem grande galardão. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoe toda a igreja, abençoe cada irmão que aqui está, cada irmão que nos acompanha pelo YouTube. Senhor Jesus, que a tua palavra seja divulgada, seja propagada em toda a terra. E o Senhor conquiste, Senhor, muitos corações ainda, para viver no plano do Senhor, para viver a vida da igreja. Aleluia! Jesus é o Senhor, irmãos. O Senhor abençoe a todos.